Amém, amém. Eu queria compartilhar uma palavra, está lá em Gênesis 12. Vamos abrir rapidamente. Essa palavra arde no meu coração de uma forma muito difícil de conter. Aquilo que se torna uma substância em nós, exala dos nossos poros espirituais. E por isso que é muito importante que receber uma palavra, nós precisamos discernir a voz. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. E Ele fala conosco de várias maneiras. E quando nós aprendemos a discernir a voz de Cristo, a fé vem. E a fé vem quando meditamos, a fé vem quando ruminamos a palavra. Ruminar é você engolir, voltar para sua boca, se mastigar de novo, engole de novo, depois volta mais uma vez, com o fim de absorver do alimento espiritual 100% dos nutrientes que o Espírito Santo tem para nos passar. Então eu queria falar sobre palavra mais uma vez, eu queria falar sobre fé, que é gerada através da palavra discernida, da voz discernida de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, repita comigo, terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Terra, parentela e casa do teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria pedir para alguém diminuir ali o ventilador, tem como? Que o pastor Heber pregar com aquele vento ali é uma coisa, né? Eu é outra coisa. Alguém pode me ajudar? Se esquentar, a gente liga de novo, tá bom? Me ajuda aí, Suede. Tá bom esse vento, né? Se esquentar, a gente liga de novo. Amém? Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar e partiu sem saber aonde ia. Quantos aqui saíram de suas terras físicas? Então, a vida de Abraão é um modelo para nós entendermos como acontece. Mas até eu receber essa palavra e entrar nela, eu de verdade não sabia. Eu só soube que eu não sabia o que essa palavra significava quando eu vivi essa realidade na minha vida. Quando Deus me deu uma palavra que eu tinha que sair do Rio de Janeiro e vir para cá. E Abrão, ele tinha uma terra, e quando nós falamos de terra, nós estamos falando de uma herança física, material, que ele já tinha direito. O pai de Abrão já tinha adquirido, era dono de terras ali. E Abraão já era rico. Então, quando Deus fala para Abraão a respeito de deixar a sua terra, Deus está fazendo uma proposta para ele de deixar tudo aquilo a que ele era enraizado fisicamente. Eu estou falando do nível material, do âmbito material. E deixar uma herança para trás. Você imagina, eu não sei o quão rico você é materialmente aqui, eu não conheço a vida de todo mundo. Mas às vezes a gente luta uma vida para conseguir comprar uma casa, ou para ter uma escritura no seu nome. E quando nós conseguimos isso, é uma vitória tão grande, né? Eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu comprei um terreno. E nós nos ligamos àquilo, é tudo que você tem. Você trabalha para você adquirir coisas.
Então, o primeiro nível que Deus tocou na vida de Abrão naquele momento, era no material. E ele vai seguindo uma ordem. E quando se fala do material, sim, ele estava falando de terra, sim, ele estava falando de herdades, ele estava falando de uma herança que ele já tinha em toda a sua família, toda a sua riqueza, e que ele teria que deixar a partir daquele momento. E Deus estava falando a respeito da sua zona de conforto. Eu me lembro que quando eu recebi essa palavra, a primeira coisa que eu pensei é: eu não vou vender a minha casa. Porque se der algo errado, eu tenho para onde voltar. E logo apareceu um comprador, e eu enrolei ele por muito tempo. E para falar a verdade, ainda não fechei o negócio. Isso já tem 1 ano. Quando Deus me deu essa palavra foi em janeiro do ano passado. E o primeiro sentimento que vem para nós é de medo. Porque você vai ter que deixar algo que lhe dá segurança. Você deixa algo que você não vai ter que dormir do lado de fora ou pedir ajuda a alguém. Porque como seria? Porque quando Deus nos chama, quando eu recebi a palavra para vir para cá, eu não tinha promessa de nada. Eu não tinha nenhuma proposta de uma casa própria ou algum lugar para eu morar. Eu só tinha a palavra de Deus. Muito bem, mas eu não quero parar aqui agora por muito tempo. E depois Deus fala: sai da sua terra, da sua parentela. Deixar coisas é muito difícil. Alguns de nós estamos muito ligados a coisas, a nossa zona de conforto, aquilo a que nós estamos enraizados. Mas quando Deus falou a respeito de parentela, Ele estava falando não só a respeito dos seus parentes, porque ali ele já tinha uma família diferente de parentela. A família de Abrão era Sarai. O seu pai era seu parente. É duro isso, né? Mas é verdade. Então, Deus dá uma ordem: sai da sua parentela também. Todos os seus parentes que aí estão ao seu redor, porque nós temos segurança por causa do que temos, e temos segurança por causa da proteção de pessoas ao nosso redor. Nós estamos ligados a pessoas. A nossa alma está ligada a coisas e está ligada a pessoas, a laços. Nós temos laços de alma, de amizade, de amor, laços afetivos que nos prendem, coisas que você não imagina. Não, eu não consigo me imaginar longe dessa pessoa. Eu não consigo me imaginar deixando essa amizade. Eu não consigo me imaginar deixando a minha parentela. E Deus Ele é bem detalhista naquilo que Abrão teria que deixar. Deixa as suas raízes, deixa a sua herança, deixa os seus laços de alma. Tudo falava a respeito de uma zona de conforto para Abrão. E a parentela fala a respeito disso. E existem alguns relacionamentos que são lícitos, muito lícitos. Existem ligações que nós temos com pessoas que são muito boas. Por exemplo, alguns de nós são muito ligados aos pais, ainda que tenham uma família, não fizeram dos seus pais a parentela. Os pais continuam sendo família e interferindo no propósito de Deus. Alguns de nós têm relacionamentos afetivos tão nocivos, que nos amarram tanto, e de alguma maneira a nossa alma possui uma raiz que nos dá uma falsa segurança. E nós não só estamos ligados a coisas, mas estamos ligados a pessoas num nível tão profundo, capaz de nos impedir de viver a promessa de Deus. Mas Deus, eu costumo dizer que Deus, às vezes Ele nos parece muito carrasco. E a nossa carne e a nossa alma, quando Deus nos dá direções assim, classificam Deus como um Deus mau, porque está tirando aquilo que nós amamos tanto, aquilo que nos deixa ancorados num lugar. Mas Deus foi mais além um pouco.
ele falou a respeito de coisas materiais, ele falou a respeito de laços afetivos, uma amizade talvez. E às vezes essa parentela pode ser até um laço no seu trabalho. Às vezes a nossa ligação de alma está naquilo que nos faz ser visualizados, aquilo que nos dá sucesso, aquilo que nos faz ser notados pelos homens. E isso nos prende ainda mais enraizados no lugar onde Deus não quer mais que estejamos. E depois ele vai mais além ainda, além de pedir a terra, a parentela, ele diz, sai da casa do seu pai. E quando ele fala, sai da casa do seu pai, eu não quero falar desse laço afetivo. Veja que ele veio de fora para aquilo que é mais forte. Ele fala do material, ele fala do laço da alma, de alianças que nós temos, mas ele vai mais profundo ainda, porque alguns de nós perdem o amor a coisas, alguns de nós perdem o amor a pessoas, mas o mais difícil é abrirmos mão do nosso DNA adâmico. Quando ele diz, sai da casa do seu pai, ele está dizendo espiritualmente, saia desse DNA carnal que lhe foi dado lá no Éden. Casa do seu pai carnal. Quando nós lemos a palavra de Deus com o Espírito, nós podemos alcançar lugares tão profundos de entendimento. E esse nível mais profundo de deixarmos a casa do nosso pai carnal é o nível mais difícil de obedecermos a Deus. Porque é algo que está dentro, o DNA, está lá dentro da nossa célula, bem lá dentro, coisas às vezes escondidas, que nem nós mesmos sabemos que nós temos, mas Deus é muito enfático. Sai da sua terra, daquilo que te dá segurança material, sai da sua parentela, aquilo que te liga afetivamente, e da casa do teu pai carnal, Adão. Eu não estou falando do seu pai, embora talvez para alguns Deus esteja falando a respeito do seu pai, da sua mãe, eu não sei. Então, eu disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra nos diz que Abrão, ele ouviu essa ordem. Veja a sequência, Deus deu para ele uma ordem, e depois ele fez uma promessa. Primeiro, uma ordem. Jesus, quando passava ensinando, ele dava ordens. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma ordem. Uma ordem. Deus nos faz propostas todos os dias. E é interessante que Deus, ele não chega e pergunta, você quer fazer isso? Ele dá uma ordem. Existem condições que precisam ser seguidas. E a primeira delas, a origem delas, é obedecer. Quando ele ouviu essa palavra e ele discerniu quem falava com ele, e ele decidiu obedecer, porque a palavra logo em seguida, ele diz assim, olha que coisa difícil para ele. Vai para a terra que te mostrarei. É assim, não tem um ditado que nós dizemos, é melhor ter um na mão, um passarinho na mão do que dois voando? Deus estava propondo para ele que ele tivesse dois voando e não um na mão. Só que hoje eu meditando nessa palavra, eu pensei, se a gente tem dois passarinhos voando, que a gente não pode pegar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar aprender a voar. Eu vou ter que sair do lugar onde eu estou e ir para onde os passarinhos estão, que é em lugares mais altos do que a terra. Então, eu olho para essa proposta que Deus fez para Abrão e penso, meu pai, e eu pude sentir isso na pele.
Vai para a terra que te mostrarei no futuro. Ele não disse ali naquele momento. Tudo dependia de ouvir, discernir e obedecer. Então, em seguida, ele diz: eu de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E continua falando mais algumas coisas aqui sobre a jornada. E no final ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele obedece. Em seguida diz: partiu, pois, Abrão. E ele partiu. Mas em seguida diz que ele pegou tudo que ele tinha, algumas coisas. Algumas pessoas dizem que Abraão saiu sem nada. Não, ele saiu, ele tinha algumas coisas. Tinha algumas almas com ele. E ele foi com a sua esposa e começa a jornada. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, que é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aquilo que não é criado em nós, é criado nele. Por isso nós precisamos ouvir a voz e discernir a voz. Abraão não sabia de nada, e eu ouso a dizer que ele sentiu muito medo. Afinal de contas, ele era humano como nós. Então, quando Deus me deu, e é interessante que uma coisa é quando Deus dá para nós uma palavra. Outra coisa é quando ela começa a acontecer. Quando ela começa a acontecer, aí a coisa muda um pouquinho de sensação. Quando nós recebemos uma palavra: nossa, glória a Deus, Deus mandou eu ir para aquele lugar, eu vou para lá. Quando começa a acontecer, você é tomado de um medo, de um temor. E agora, o que vai ser? Eu me lembro que quando Deus confirmou a minha vinda, primeiro ele deu a palavra, eu recebi, deu a palavra para o pastor Heber. Depois que eu perdi algo que era muito importante para mim, que foi a minha mãe, alguns sabem disso, eu já contei esse testemunho. E eu comecei a ver esse Deus carrasco, sabe? Eu comecei a pensar: nossa, mas Deus, Ele está tirando a minha mãe para me levar para lá, o que eu tenho com isso? Mas deixa eu te dizer, o mundo não gira apenas ao nosso redor. Quando Deus olha para nós, quando Ele olha para a nossa vida e para tudo que nos envolve, eu costumo dizer que quando Deus olha para você, Ele, embora sejamos uma semente que vai frutificar, Ele não vê uma semente, Ele vê uma árvore. Ele nos vê como no fim. Ele conhece o fim desde o princípio. Quando nós recebemos uma palavra, nós olhamos para nós e vemos apenas uma semente que ainda vai morrer. Que ainda vai escolher seguir o caminho que Ele nos propôs. É uma proposta. Ainda que seja uma ordem, é uma proposta. Nós temos a escolha de não aceitar. Mas Deus tinha um plano para Abraão tão grande. E esse versículo último que nós lemos aqui, a última frase foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê uma semente, Ele vê uma árvore com muitos frutos. E Ele não vê só os frutos, Ele vê a multidão que vai vir se alimentar dos nossos frutos. Só que da semente à árvore completa com frutos existe uma jornada. E a fé é estendida à medida que caminhamos. Quando Abraão começou, eu ouso a dizer que ele apenas obedeceu, mas ele não tinha ainda fé suficiente para caminhar a jornada. Ele começa, e ali a fé começa a se desenvolver. Em Hebreus diz que pela fé ele saiu. Eu acredito que essa fé começou a se desenvolver no primeiro passo que ele deu. Quando ele recebeu a palavra, parece tudo tão grande, tudo tão difícil de se fazer, mas deixa eu te dizer, saia do lugar. Dê o primeiro passo. Nós precisamos ouvir, discernir a voz e começar a caminhar. O que Deus disse para ele ali era muito pouco ainda. Sai da sua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E alguma caminhada depois, alguns quilômetros, não sei quanto depois ele chega. Ele deixa Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito boa para ele. Era desenvolvida, pega a sua tenda e vai parando. Quando nós falamos a respeito de tenda, nós estamos falando a respeito de transição.
Transição é a passagem de um estado a outro, um estado de coisas ou um lugar a outro. E nesse período de transição, se existe algo pior do que o período de transição, talvez seja o momento da morte. Que você decide morrer por causa de alguma coisa. Mas o período de transição é terrível. Quando você está em transição de um lugar para outro, de um emprego para outro, tudo aquilo que é novo traz medo para nós. Tudo aquilo que é desconhecido. E é interessante que quando a água vai se transformar em vapor, existe um ponto que ela nem é água e nem é vapor ainda. Isso é a transição. Quando nós estamos em momentos de transição, nós nem somos o que éramos e nem somos o que iremos ser. Nós não temos identidade. Quem que era Abrão? Abrão era alguém que largou a sua terra, algo que lhe era seguro. A sua parentela, ligações que lhe protegiam, que lhe davam segurança. Sabe aquelas pessoas, a tenda? Tem uma tenda ali que eu posso ir lá e falar o que eu estou sentindo agora, acabou, não tinha mais. E além de tudo, como ele ia passar para quem estava com ele, que ele de fato ouviu a palavra. Além de tudo, nós temos que lidar com a incredulidade dos outros. É muito difícil você chegar e dizer, Deus mandou, irmãos, eu deixei uma vida sólida, consolidada e muito bem amparada no Rio de Janeiro. Eu deixei um emprego numa multinacional de 9 anos, com uma carreira em ascensão. Eu lembro que no dia que eu fui conversar com a minha gerente, que eu ia sair, eu fui muito apoiada por todo mundo. Mas agora era a verdade da palavra, chegou o dia do cumprimento dela, de começar a jornada. E essa jornada envolvia abrir mão de coisas que me davam muita segurança. E eu fui falar com a minha gerente, e ela falou assim, eu vou marcar o dia para a gente fazer a sua demissão. Aquilo me gelou dos pés à cabeça. Me deu um gelo, porque agora era real. Ei, agora estava valendo. Não tinha mais como voltar atrás. E aquilo começou a acontecer, e daí em seguida, comunica para a igreja que eu pastoreava, e fica todo mundo com o olho só, que negócio é esse, você vai embora? Assim, de repente, tudo muito rápido, até tudo se consolidar. E eu me lembro que o dia que eu recebi, que a empresa recebeu o e-mail comunicando a minha saída, depois de 9 anos, eu tinha um cargo considerável. Quando chegou aquele e-mail para mim, o pastor Ricardo e a pastora Cristina estavam na minha casa, no Rio de Janeiro. E eu cheguei muito murcha, muito triste. E ele falou, o pastor Ricardo disse, ele é muito profeta na minha vida, o pastor Ricardo. E ele disse, o que aconteceu? Eu falei, saiu o e-mail comunicando que eu não vou mais trabalhar lá a partir, falei da data, já tinha até substituto para mim. E ele falou assim, eu profetizo que quando você for embora, você não vai desejar voltar para cá. Você não vai olhar para trás. Se é essa palavra que Deus te deu, você não vai desejar voltar. Aí eu pensei assim, meu Deus, quando acabar o seguro-desemprego, o que eu vou fazer? Meu Deus, a minha carteira assinada. Meu Deus, o meu plano de saúde. Meu Deus, por que eu não usei o plano de saúde? Não usava o plano de saúde. Plano dentário, quem que vai pagar para mim? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? E aquele medo, aquele temor. E eu fui para essa palavra e eu vi que Abrão, conforme ele foi caminhando, o Senhor lhe aparecia novamente. E lhe aparecia de novo. E afirmando dentro dele a sua boa palavra. Porque aquele que nos deu a palavra é fiel para sustentar a palavra até o dia do seu cumprimento, a sua consolidação. Deus sabe muito bem quais são os temores que passamos, deixar a nossa terra, a nossa parentela. Irmãos, em seguida, semanas depois eu comuniquei à minha parentela que eu estava vindo para cá. Me deu uma dor tão grande naquele dia. E a dor maior foi ver que eles entenderam o propósito. Eu queria que eles tivessem chorado um pouco e dito para mim, não vai.
Não, Deus te abençoe, vai. Deus tem obra contigo na terra. Senhor, pede para eu ficar, eles querem que eu vá. E eu senti que eu nem estava aqui, eu também não estava lá. E isso é muito difícil, porque você perde a identidade. Vocês terem uma ideia, não tem nem comprovante de residência ainda. Aqui, não tem endereço. Estou providenciando. Mas o Senhor, Ele nos aparece, Ele vem para nos afirmar. Então, no dia da palavra, que Ele deu essa palavra, tinha poucas informações para Abrão. Depois Ele veio trazendo mais informações. Ele prometeu um filho a ele. E Abrão significa grande pai. Abrão, ele não tinha filho ainda. Ele não tinha filho ainda, não tinha nem possibilidade. Deus adora trabalhar nas impossibilidades. Que Ele manifesta o seu poder. Um homem velho com a sua esposa, velha também, impossibilidade de ter filho, Ele dá uma palavra de que ele teria descendente, que não seria aquele que estava do lado dele naquele momento, mas ele daria um filho saído do ventre da sua esposa. E Abrão, grande pai. Mas conforme Abrão começou a caminhar, Deus começou a lhe mudar o interior. E começou a dar a ele mais informações do que seria o seu futuro. E não só o seu futuro, mas o futuro de todas as gerações da terra. Quando Deus nos chama e nos dá uma palavra, Ele não está falando a respeito de uma semente, Ele está falando a respeito de uma árvore. Ele não está falando a respeito de uma árvore, mas de seus frutos. E não só de seus frutos, mas de todos aqueles que virão se alimentar deles. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o fim. Quando Ele olhou para Saulo, Ele não viu Saulo, Ele viu Paulo transformado e apóstolo dos gentios. Quando Ele enviou Jesus, Ele não olhava para Jesus, Ele nos via através dele. Existe algo que vai além de nós, existe algo que vai além da nossa terra, da nossa parentela e da casa dos nossos pais. Existe algo que Deus quer fazer, primeiro em nós e depois através de nós. E conforme Abrão foi caminhando, ele foi aumentando as informações a respeito do seu futuro. E não só dele, mas de todas as gerações da terra. E ele diz que vai lhe dar um filho ainda como grande pai. Ele cria Ismael, junto com a sua esposa. Em seguida, Deus faz mais uma promessa para ele, chama ele para fora da tenda, mais uma vez. Tenda significa sempre transição. Eu não tenho ainda um comprovante. Irmão, se eu pudesse falar tudo aqui, agora, sobre o meu testemunho a esse respeito. Se eu pudesse dizer o quanto Deus tirou de dentro de mim a terra, a parentela e a casa dos meus pais. Se eu tivesse tempo aqui agora para dizer o quanto que Deus tirou de dentro de mim o amor a coisas, a ligações afetivas que ainda existem, mas que não me prendem. Eu amo a minha família do Rio de Janeiro, eu amo a igreja que eu deixei lá que está crescendo cada dia mais, mas isso não me prende mais. Laços afetivos não podem nos prender. Deus deu para Abrão uma família que foi com ele. É disso que você precisa. E quando, naquele momento interessante que Deus chama ele e diz, não temas. Por que Deus disse para ele, não temas? Estava com medo. É você, afinal de contas, é trocar. Um que estava na mão era um. Mas os que estão voando são dois. Nós temos que aprender a voar na fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A fé vem pelo ouvir, acrescento aqui, discernir a voz de Deus, a palavra de Deus. E conforme caminhamos, a fé vai aumentando. Quando Jesus disse, se tiverdes fé como do tamanho de um grão de mostarda, quando Ele me fala a respeito de um tamanho, Ele me diz que existem fés de vários tamanhos. O primeiro nível de fé é para crer na salvação, mas existe algo muito mais além do que isso, embora isso seja tudo. Salvação
é tudo para nós. Mas existem níveis em Deus que Ele quer nos levar. Ele quer aumentar o tamanho da nossa fé, e a nossa fé é estendida na jornada. Existe um lugar chamado crer, existe um lugar chamado fé, que Ele quer nos levar através do discernimento da sua voz. E Abraão, conforme ele foi caminhando, a sua fé foi sendo estendida. A nossa fé é como uma mola que está pequenininha, está compactada. E através das circunstâncias que passamos, ouça bem, não existe forma de Deus estender a nossa fé que não seja através de circunstâncias que nos ensinem coisas. Abraão teve que entrar numa jornada solitária, porque ele tinha a palavra e, além de tudo, ele tinha que sustentar os outros com a palavra que ele recebeu. Então, deixa eu te dizer, discirna muito bem a palavra que Deus te deu. Pode ser que nesse momento existam pessoas que necessitam ser alimentadas pela sua fé e pelo discernimento do seu ouvido espiritual. Abraão começou a caminhar e a sua fé começou a se estender. Cada passo que ele dava, mais extensão da fé. Na caminhada ele entendeu que quando Deus dá uma palavra, essa palavra não pode ser corrompida. Deus disse que era do ventre de Sara que ia sair o seu herdeiro, não de Agar. Por causa disso nós criamos filhos escravos. Porque não entendemos a voz, criamos Ismaéis, mas tudo bem. O nascimento de um Ismael não mudou a palavra original de Deus. Infelizmente, precisamos organizar coisas que desorganizamos por não entender a voz. E o Senhor organiza porque Ele é imutável, invariável, é o Pai das luzes que não muda. Nós vamos demorar mais, talvez, não sei. Mas Ele vai cumprir a sua boa palavra. Continue caminhando, continue caminhando. Naquele dia o Senhor diz para ele: vem, eu vou te mostrar. Olha para os céus, eu te darei uma descendência assim. Te farei pai. Ele falou a primeira vez lá: tu será pai de nações. E ele muda o nome de Abrão para Abraão. Transição de um estado para outro. Ele era um grande pai, mas não era só isso. Ele seria pai de multidões. Agora não é mais a realidade guardada, mas agora é a realidade estabelecida externamente, através da concepção de Isaac. E através de Isaac começa a jornada até Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Começou em Abraão, terminou em Cristo. Até que a fé se materialize. Preste atenção. Fé é um substantivo abstrato. Nós não conseguimos tocar. É um sentimento. Crer é uma ação. Eu costumo dizer que o Espírito Santo me ensinou isso. O caminho está para caminhar, assim como a fé está para crer. A palavra gera fé em nós, porque nós ouvirmos e discernirmos. Obedecer à palavra é crer. E você começa a agir conforme a palavra que você recebeu. Se existe um caminho proposto por Deus, Ele está aqui para ser caminhado. Se existe fé, eu preciso crer. Ação. O caminho está para caminhar, assim como a fé está para crer. Abraão creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Quando Deus dá para ele a palavra de que ele seria pai de Isaac, Abraão creu, mas Deus já tinha mudado seu nome, porque agora não era mais grande pai, embora ele não tivesse filhos.
Quando Deus colocou esse nome no coração do pai de Abraão, ele já estava vendo o final, embora necessitasse de um pequeno ajuste. Saia da casa do seu pai. A identidade que o seu pai carnal te deu não é mais essa. Agora é a minha identidade espiritual. Você não será só um grande pai com grandes feitos, mas você será pai de muita gente. A partir daquele momento, essa palavra começa a ser manifesta externamente. Aquilo que Deus plantou dentro de nós, irmãos, Deus falou no particular com Abraão. Imagina que loucura para esse homem conseguir externar aquilo que Deus falava com ele. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Tem coisas que nem se eu quisesse muito, eu conseguiria expressar aqui como Deus fala comigo. E eu sei que com você também é assim. É difícil de explicar, é difícil de entender. A gente sabe que é assim. Quando eu dei a notícia, eu vou sair. Mas como assim? Não sei, gente. Eu vou sair. Mas vai fazer o quê? Não sei. Vai trabalhar com o quê? Também não sei. Vai morar onde? Não sei também. Eu só sei que quando eu vim para cá, e até hoje, que eu não vou falar disso aqui agora também, Deus tem dado para mim os recursos que eu preciso. Quando Deus te chama para cumprir um propósito, Ele paga a conta. O Senhor paga a conta em detalhes. Se eu disser para você que hoje eu não pago absolutamente nada que eu preciso para sobreviver, creia no que eu estou falando, nada. Nada. Nem alimentação, nem roupa, nem sobrancelha, nem unha. E eu estou falando aqui de coisas que no teu coração você deve ter pensado assim: ah, mas essas coisas não são necessárias. Para os filhos de Deus são. Ele não supre só o externo, Ele supre a nossa necessidade mais íntima. Ele supre, sim, aquelas coisas que você quer de mulherzinha, sim. E de homem também. Porque Ele é nosso Pai. Ele tem nos chamado para um propósito muito grande. E eu diria até para uma guerra muito profunda. Mas Ele não deixa de ser nosso Pai. Abraão creu. E isso foi lhe imputado como justiça. Sabe o que quer dizer? A fé de Abraão, que se tornou numa ação em crer, deu a ele acessos. Crer nos dá acessos a lugares. Crer nos cobre de autoridade. E eu estou dizendo crer na palavra que Deus nos deu. Existe uma proposta que Deus vai nos fazer e talvez tenha te feito hoje. Crer é a resposta na palavra que te foi dada. E quando existe essa troca, que começa na obediência, e a resposta é crer, Ele te cobre de autoridade para cumprir aquilo que Ele designou. Até hoje, em Hebreus 11, e até hoje, Abraão é conhecido como pai da fé. O nosso pai Abraão, porque um dia ele decidiu deixar sua terra, sua parentela, a casa dos seus pais, transformar sua fé em ação, creu. Toda a desorganização do seu interior foi sendo resolvida. E se conhece a autoridade que estava sobre a vida de Abraão até hoje, vai se conhecer até a volta de Cristo. E quando nós subirmos aos céus, Abraão, cara, que exemplo que tu nos deu. Obedecer a palavra de Deus e crer nela nos dá autoridade. Deixa eu te dizer uma frase que eu recebi. E eu quero profetizar ela sobre a sua vida. Quando Deus te dá uma palavra, e nós precisamos ruminar essa palavra, discernir, nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor para não nos perdermos na jornada. Ele vai nos cobrir com a autoridade da palavra que Ele nos deu, a autoridade que está sobre Ele, a ordem que Ele nos deu vem sobre nós. Tudo se curvará ao propósito que Ele designou para a sua vida. E aí você começa a viver algumas coisas estranhas. E eu vi que coisas que aconteciam lá quando eu tinha segurança da minha terra, da minha parentela e da casa do meu pai.
eu continuo tendo. Tudo que eu fazia financeiramente, eu continuo fazendo. Inclusive, já estou planejando uma nova viagem à Europa. Não me pergunte como, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Como que uma coisa que você não vê é firme aonde? Me explica isso, por favor. Como que algo que você não vê pode ser firme fundamento de quê? Pois você vai precisar entender o que é viver por aquilo que você não vê. O Deus invisível, a palavra fala sobre isso. O Deus invisível, que é o fundamento de todas as coisas. Cristo é o fundamento de todas as coisas. Então é um convite para vivermos o sobrenatural e o invisível juntamente com Ele. Eu só sabia a cidade que eu estava vindo, mas não sabia como isso ia se dar. Mas se você quer um testemunho de fé e de crer, senta comigo depois que eu te explico como isso aconteceu. E eu quero te dizer que isso é real. Não é o lugar, é a pessoa. Aquilo que Deus te deu no momento que Ele derramou a palavra sobre a sua vida vai acompanhar você. Então você vai pegar sua tenda, pega a sua tenda, sai para o lugar que Deus mandou você ir. Veja bem, um lugar, talvez seja espiritual, irmãos. Eu não estou generalizando aqui, a minha experiência com Ele é minha. Embora possa ter alguém aqui com uma experiência igual. Mas enquanto Ele não te disser, estabeleça morada por longo tempo, continue nas tendas. Até que Ele diga para você, aqui agora você vai estabelecer morada. Nós precisamos discernir isso, não é fácil. Armar tenda e desarmar tenda dá muito trabalho. Arrumar mala e desarrumar mala dá muito trabalho. Você não saber para onde ir é muito difícil. Mas hoje eu sei o que é viver pela fé. Hoje eu sei o que é não agendar coisas e deixar que Deus agende encontros para mim. Não viver marcando compromissos e deixar que Deus marque para mim. E esperar vir toda a provisão dos céus para mim. E eu descobri que é melhor 2 voando do que 1 na mão. Você pode até pensar que é mais seguro onde você está. Mas a palavra de Deus nos tira para o lugar da autoria e nos leva para o lugar da consumação da nossa fé. A palavra nos tira de onde estamos e nos leva para o propósito. Escute, não é o lugar, é a pessoa. Aquilo que está sobre você vai te acompanhar. Quando você crê, isso é imputado a você como justiça. É um lugar de acesso. Obedeça. Cumpra a jornada. E Ele vai manifestar o que Ele tem para manifestar na sua vida. Amém? Em outros momentos eu conto a minha experiência sobre isso. Ele ainda está estendendo a minha fé. Amém? Guarde isso. Ele está estendendo a sua fé. A mola da sua fé é muito mais do que isso que você está vendo aí. Muito mais. Muito mais. Amém? Deus te abençoe. Vamos ofertar.